E o internauta perguntou: você sabe fazer o gráfico do velocímetro? Bem, eu nunca fiz, mas vou tentar fazer um agora com o VBA. Vamos ver o nosso resultado. Senhores, aqui está o nosso gráfico do velocímetro. Ele vai de 0 a 100 e nesta célula F4 eu vou colocar o valor desejado. Vou colocar, por exemplo, 100. Então o ponteiro vai se mover de 0 até 100. Enter. Bem, eu tentei nesse código fazer uma animação com esta linha de comando que está aqui embaixo, application.wait, de agora mais um valor de tempo de 1 segundo, ou seja, o ponteiro irá se mover 1 grau por vez a cada 1 segundo. E a animação ficou muito ruim. Vejam que o ponteiro está se movendo muito devagar. E esse método wait aceita o valor mínimo só de 1 segundo, eu não consegui quebrar esse valor. Então, já aborrecido que eu não consegui a animação, eu cliquei em ESC para encerrar o código. E vejam o que aconteceu para minha surpresa. Vou clicar em ESC. Olhem, consegui a animação que eu queria clicando na tecla ESC. Então eu pensei, eu vou simular o pressionamento da tecla ESC nesse código que eu criei para esse gráfico. Então, sabendo desse truque, dessa descoberta, vamos então ver o código que fez esse movimento. Então vamos ao nosso desenvolvedor do Visual Basic. Senhores, antes de seguirmos para o desenvolvedor, nós precisamos criar o nosso gráfico fisicamente, tá certo? Então vamos seguir alguns passos. Primeiro, eu fui na guia Inserir, Ilustrações, Formas e criei uma elipse e uma seta, que já estão aqui à nossa esquerda. A seta foi renomeada para seta 01. Isso aqui é fácil, você seleciona a seta, clica aqui, escreve seta 01 e dá Enter. Bem, na elipse, cliquei com o botão direito, fui em preenchimento e sem preenchimento, para ficar transparente. Depois eu uni a seta com a elipse, vejam, eu arrastei, deixa eu selecionar a elipse aqui, vou selecionar a seta para ficar os dois, deixa eu chegar a seta um pouquinho mais para cima, aqui assim, um pouquinho de calma, muito bem. Agora eu vou agrupar esses dois elementos. Botão direito do mouse, agrupar e agrupar. Esse grupo eu chamei de grupo 01, eu renomeei. Então ele foi selecionado, eu cliquei aqui e vou escrever grupo 01, dessa maneira, com G maiúsculo, tá? E tudo junto. Vou dar Enter. Então, esse grupo, esses dois objetos juntos, se chamam agora grupo 01. Bem, a primeira etapa foi concluída. Eu tenho aqui à direita uma pequena tabela, ruim 20, regular 30, bom 35 e ótimo 15. Total disso aqui dá 100. Então, eu vou selecionar essa pequena tabela, vou clicar aqui em gráficos e o gráfico da rosca. Está aqui. Em seguida, vou selecionar o interior do gráfico com o botão esquerdo do mouse. Depois, botão direito, eu vou escolher a opção Formatar Série de Dados. Aqui na direita vai aparecer um painel. E na opção Ângulo da primeira fatia, vou colocar 270. Isso para quê? Vamos aqui para o gráfico. Para que esta parte do gráfico gire 270 graus e fique aqui do lado esquerdo. Então, vamos voltar aqui para esse painel, vou colocar 270, 270 e vou dar Enter. Vejam, muito bem, consegui o que eu queria. Vou selecionar agora cada parte das fatias, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher a cor que eu quero vermelho para essa parte, e assim por diante. Então ficou assim,
Coloquei vermelho, amarelo, um verde escuro, um verde mais claro e na parte de baixo coloquei sem preenchimento. Depois coloquei as numerações 0, 20, 50, 85 e 100 através da seguinte ferramenta: guia, inserir, ilustrações, formas e escolhi a opção caixa de texto. Bem, falta agora colocar a nossa seta dentro do nosso gráfico. Então eu selecionei o grupo 01, vou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção trazer para frente. Depois eu vou arrastar esse ponteiro para dentro do nosso gráfico. Vou fazer agora um ajuste para que fique do tamanho ideal. Devagarzinho, sem pressa. Fazer mais um ajuste aqui. Fazer um ajuste aqui em cima. Não tenha pressa. Muito bom, parece que ficou perfeito. Eu tenho agora o arco, que vai de 0 a 100, e o nosso ponteiro, que está apontando para o ponto 0. Lembrando que, muito importante, para esse ponteiro sair do 0 e ir até o 100, ele terá que girar 180 graus e não 100 graus, porque nós temos aqui uma circunferência de 360 graus. E daqui a pouco você verá como fizemos esse ajuste. Vamos, portanto, para a próxima fase da construção do nosso gráfico. Senhores, vamos agora falar sobre a célula F4. Nesta planilha, que se chama Gráfico Seta, nós temos um evento, que é o evento Calculate, que tem como alvo a célula F4. Portanto, se eu fizer alguma alteração em F4, esta planilha toda será recalculada acionando os dois códigos que movem a nossa seta. Nós temos o código chamado direita e o código chamado esquerda. Vou colocar aqui 100 e vou dar Enter. Está lá, está o evento funcionando. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas células à direita. Nós temos N1 e O1. Em N1 temos a posição atual do ponteiro. E O1, nós temos a posição desejada do ponteiro, que tem uma fórmula, que é igual a F4 vezes 180 dividido por 100. É assim que eu faço aquele ajuste. O nosso ponteiro se move de 0 a 100, mas na verdade ele move 180 graus. E através dessa fórmula eu faço esse ajuste. Por exemplo, eu coloquei 100 em F4. 100 vezes 180 dá 18.000. Dividido por 100 dá 180. Então, eu coloquei 100 como posição desejada, mas o ponteiro, na realidade, irá se mover 180 graus. Finalmente, chegamos ao nosso código. Nós temos aqui o evento Calculate, que tem como objeto planilha. Qual planilha? A planilha Gráfico Seta. Eu acabei de colocar ali na célula F4 o valor 100. Com isso, nós temos o valor da posição atual do ponteiro igual a 0, vocês podem ver ali em cima, e a posição desejada 180. Quando eu coloquei o valor 100 em F4, o nosso evento foi acionado. Então, vamos dar uma olhada no nosso evento. Ele é simples, nós temos 3 variáveis, target, posição atual e posição desejada. Target será igual a F4, posição atual igual a N1 e posição desejada igual a O1. Vamos lá, vou executar nosso código e vamos conferir aqui. Target igual a 100, posição atual 0, posição desejada 180. Continuando, se o alvo for maior que 100 ou menor que 0, então fim do código. Isso para evitar que você coloque valores maiores que 100 e menores que 0, tá? Então, eu vou executar F8 e vamos lá, vamos agora ao que interessa. Se o endereço-alvo for F4, então, essa condição é verdadeira. Se a posição desejada for maior que a posição atual, essa condição também é verdadeira, o código irá chamar o código chamado direita. Caso contrário, iria chamar o código chamado esquerda. Então, vamos lá. Então, nós vamos executar esse código direita. Depois, a execução voltará para cá. Fim do if e fim do nosso código.
Então, nós vamos pular para esse código que foi escrito dentro do módulo girar, que está aqui. Vamos conferir? Está lá, entramos no nosso código. Vamos falar com calma sobre esse código agora. Ele é muito simples. Eu repito as variáveis posição atual e posição desejada. Vamos lá. 0 e 180. Aqui eu tenho um método sendKeys, onde eu simulo o pressionamento da tecla Escape. Foi o que nos deu aquele efeito de animação, tá certo? Vou clicar em F8. E vamos lá, eu tenho uma estrutura de repetição que vai fazer o ponteiro se mover. Faça enquanto a posição atual for menor que a posição desejada, que é 180. Posição atual será igual a posição atual mais 1. Então, posição atual vai subir para 1. Aqui temos a rotação do shapes.range. Isso aqui representa um subconjunto de objetos. Mas qual o subconjunto? O subconjunto chamado grupo 01, que nós criamos, da planilha ativa. Portanto, esse subconjunto vai girar 1 grau. Está lá. Temos aqui um método wait, que vai fazer o nosso código parar por 1 segundo. Continuando, F8. Finalmente, chegamos ao condicional que altera a cor da seta à medida que a posição atual do ponteiro vai evoluindo. Se posição atual for menor que 35, a cor do ponteiro será igual a RGB 25500, que é a cor vermelha. Se for entre 34 e 91, a cor será amarela. Se for entre 90 e 154, será um verde bem escuro, e se for maior que 153, será um verde bem claro. Eu vou executar aqui a ferramenta F8 para nós vermos essa primeira linha aqui. A cor RGB da linha da seta 01 da planilha ativa será então a cor RGB 25500, que será a vermelha. E o nosso ponteiro ficará vermelho até a posição atual passar o valor de 35. Fim do if. Temos mais uma vez o método wait, vai esperar 1 segundo. E vamos para o looping e assim por diante. A nossa seta vai subindo no gráfico e mudando de cor à medida que ultrapassa os valores determinados no condicional. Quando esse looping terminar, a execução voltará para o nosso evento calculate, terminando assim os nossos códigos. Eu aqui acelerei o tempo da gravação em 250% para vocês verem o ponteiro se movendo e daqui a pouco ele vai mudar de cor, de vermelho para amarelo. Fiquem atentos, daqui a pouco. Ah lá, mudou de cor. E para terminar a explicação, no fim do looping eu guardo em N1 o valor da posição desejada. Depois eu seleciono F4. Bem, uma observação, a diferença do código da esquerda para a direita está aqui em cima, vamos aqui. Neste código eu coloco posição atual igual a posição atual mais 1. No outro código eu coloco menos 1, para o ponteiro ir da direita para a esquerda. Essa é a única diferença entre esses dois códigos. Então é isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima videoaula. Lembrando que todos os nossos códigos estão na descrição dos vídeos para você copiar, colar e editar em suas planilhas Excel. Obrigado.